Boa tarde, pessoal. Eu quero inicialmente pedir desculpas, tá? Porque infelizmente, eu tive que me atrasar um pouquinho por causa de um atendimento de última hora que eu fui obrigado a fazer aqui. Mas vamos lá. Na live de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, deixa eu esclarecer um pouquinho aqui. A live é de informação e essa informação eu tenho que passar para o maior número possível de pessoas. Por isso, tá? Não dá para abrir a live aqui, para a janelinha, para conversar com um ou com o outro. Boa tarde, Helena. Seja bem-vinda. Então vamos lá, a apresentação. Meu nome é Claucimir Pereira, sou advogado, atuo no Rio de Janeiro em Direito do Consumidor, Família e Trabalhador, tá bom? Na primeira live de ontem, boa tarde, Helena, na primeira live foi ontem, eu falei a respeito de direito do consumidor nos 15 primeiros minutos e depois eu falei de direito de família. Hoje eu pensei aqui, e como é uma dúvida bastante recorrente entre os consumidores, eu vou falar um pouquinho da relação do advogado com o cliente e o que isso aí pode resultar de bom ou até de ruim para ambas as partes. Desde o princípio da minha carreira, sempre tive comigo a convicção de que o processo não é meu, o processo é da parte, tá? A contratação de honorários eu sempre faço por escrito. Raramente eu deixo essa questão dos honorários para quando a ação sair e etc. Por mais amigo que seja, eu prefiro formalizar através do contrato para que a outra parte também saiba qual é o compromisso dela e qual é o meu compromisso para com ela. Eu recebo reclamações de colegas que não fazem contrato e depois não tem como cobrar pelo serviço. Por isso, eu acho que fica bom para ambas as partes que haja um controle daquela prestação de serviço quando todos os dois sabem qual é a sua responsabilidade. Com base nisso, eu estipulo os contratos, tá? Que são vários os contratos. Tem o contrato que é voltado para a área empresarial e quando se trata de pessoa física, tá? Os contratos eles podem ser mensais, em que a parte geralmente paga um valor, tá? Fixo, mensal, desde a distribuição do processo até o final, tá? E também, Apolo, boa tarde, Diego, boa tarde, também, tá? Tem os contratos de risco. As partes geralmente desconhecem isso e perguntam, mas doutor, o que é um contrato de risco? Deixa eu interromper para perguntar a vocês. Vocês estão me ouvindo perfeitamente? Helena, Henrique, vocês estão me ouvindo? André, Wagner, vocês estão me ouvindo perfeitamente? Alguém responde, por favor? Estão me ouvindo? O som está saindo perfeito para vocês? Ok. Então vamos lá. No contrato de risco, que é geralmente empregado em ações indenizatórias, em ações trabalhistas, ou seja, reclamações trabalhistas, boa tarde a todos que estão chegando aí, tá? É um contrato em que o advogado ele fixa uma porcentagem para que, se aquela ação for de êxito, ele receba ao final do processo. Ou seja,
desde a distribuição da ação até o final, tá? O advogado já sabe quanto ele terá direito em porcentagem e a parte também sabe quanto ela deverá pagar. Então, fica tranquilo, a pessoa recebeu R$1 milhão, 30%, 300 mil é do advogado. Há nesse métier uma dúvida que as partes ficam. Por quê? Porque também nos processos há uma norma jurídica que fixa honorários de sucumbência. Então eu vou explicar isso aí porque isso gera muita dúvida e o consumidor, tá, dos serviços profissionais do advogado, ele fica na dúvida e muitas vezes o cliente acha que o advogado está lesando os direitos dele e não está. E eu vou explicar por quê. Quando o advogado faz o contrato de honorários, o correto é ele colocar a porcentagem que ele cobrará ao final, e nos meus contratos eu coloco também que se houver sucumbência, honorários de sucumbência, a lei determina que esse valor seja do advogado. Vou explicar para vocês o que é sucumbência, porque eu estou falando aqui para o Brasil inteiro. Muita gente tem essa dúvida. Então, o que é o honorário contratado? É o que o cliente faz com o advogado dele. Quem puder curtir a live aí, pessoal, eu vou ficar feliz, tá bom? Ajuda muito a curtida. Então, oi, Deni, o que acontece? Quando você está ao final do processo, recebe a ação, tem que verificar se houve condenação também em honorários de sucumbência. Então, digamos, o juiz condena a empresa a pagar a Helena, que é o nome mais fácil aqui que eu identifiquei logo na rolagem, R$1 milhão e determina na sentença que o advogado terá direito a 10% de sucumbência. A empresa que foi condenada deverá pagar 1 milhão mais 10%, ou seja, 1 milhão e 100 mil reais. Esses 100 mil reais são do advogado, ou seja, seriam em tese meus, tá? Então, os 30% serão descontados exclusivamente do 1 milhão. Não pode cobrar 30% de 1 milhão e 100 e depois descontar os 100 também. Tá errado, tá? Outra coisa que está errada, quando você recebe 1 milhão e 100 mil, o desconto, tá, tem que ser, tira os 10% de honorários do advogado e a conta dos 30%, serem calculados em cima do que a parte tem direito, que é 1 milhão de reais que eu estou utilizando aqui hipoteticamente, tá bom? José Bastos, seja bem-vindo. O São José, seja bem-vindo também. Quem puder aí, compartilha com os 2 dedinhos, batendo rapidinho para a live subir, tá? Nós estamos com 20 pessoas aí, isso ajuda bastante. Se você tiver uma dúvida e não quiser colocar na rolagem, coloca aqui na caixinha de perguntas que eu vou responder, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Se não tem dúvidas, vou prosseguir, tá bom? Outra forma de contratação de honorários também é, por exemplo, o advogado
previdenciarista, o que trabalha com o INSS, por exemplo, né? Com as aposentadorias de funcionário público, por exemplo. Então, nessas áreas e até nas acidentárias, quando há um pensionamento, tá? O advogado também tem direito a 30% de 12 pensões. Tá? Geralmente, a advocacia faz da seguinte forma: você ganhou 1 milhão de indenização por dano moral e também tem direito a um pensionamento de 12 mil reais. Então, esse pensionamento, tá, de 12 mil reais deve ser multiplicado por 12 meses, que o pensionamento será mensal, e em cima do resultado o advogado tem direito de 30%, ou até, se houver um acordo, que as partes ali paguem, que a parte pague mensalmente, tá, do que ela receber 30% ao advogado. Tá? No mais aí, o estatuto, tá, da OAB, ele limita de forma facultativa, eu diria implícita, o parcelamento de honorários, tá? Então, quando se cobra, por exemplo, 10 mil reais para fazer um divórcio, por exemplo, não é tão caro assim, para não assustar ninguém aqui. Então, geralmente, pega-se o valor que foi cobrado pelo advogado, dá-se 33% no início, 36% na metade e, ao final, o restante. Tá? Eu, particularmente, não gosto de fazer assim. Tá? Eu cobro um sinal e o restante, a parte, paga parceladamente. Ok? Alguém tem dúvida? Tem pergunta a fazer? Coloca aí no rodapé. Hoje eu escolhi um tema para falar, ainda referente a direito do consumidor, que são os danos. Tá? Só um segundinho, por favor. Então vamos lá. Os danos que são mais comuns em direito, tá? Que são discutidos em processos judiciais, são danos materiais e danos morais. Tá? Para quem não sabe ainda, o dano material é qualquer prejuízo, tá? Que possa, primeiro, reduzir a sua capacidade financeira, tá? Ou até ressarcir um prejuízo financeiro. O que reduz a capacidade financeira? Tá? Vamos dizer, a pessoa trabalha e ela está no transporte público, sofre um acidente e ela quebra uma perna, fica impedida de trabalhar por 30 dias. Houve uma redução aí de capacidade laborativa, que pode ser até total por 30 dias, e esse valor aí material é indenizável. Quando você compra um objeto, tá? Uma geladeira, uma televisão, um carro, e não recebe, por exemplo, esse objeto que você comprou e pagou à vista, você tem direito ao ressarcimento material. O que é material nesse caso? É o valor que você pegou, é o dinheiro, tá? Agora vamos fazer aqui uma breve pincelada a respeito de dano moral. Logo assim que eu comecei a advogar, tá? O dano moral, ele era caracterizado simplesmente pela dor
pelo sofrimento, tá? Pelo abalo psicológico. Hoje, além desses requisitos, há também a jurisprudência, que são decisões do tribunal, apontando que a perda de um tempo útil da pessoa para resolver um problema também gera dano moral. Agradeço muito aí o Manuel, tá? E a Helena também mandou aqui um baú, agradeço muito, tá? Com certeza todos os presentes aí terão uma destinação especial, porque de uma forma ou de outra a gente sempre procura ajudar o próximo, tá? Mas vamos lá. O dano moral é a dor, é o sofrimento, né? É tudo aquilo que tira você do cotidiano. Você para de pensar na tua família, nos teus filhos, porque o teu problema que apareceu na sua vida é maior do que tudo. Vou dar uma hipótese que é muito comum aqui. Digamos, tá? Vamos seguir aí, pessoal, a Helena, que ela colocou aqui. A Helena mesmo colocou aqui um baúzinho para vocês pegarem umas moedas aí. Eu fico muito feliz, tá? Agradeço muito. E ao Manuel que está compartilhando aí a live. Então, o que acontece? Quando você está, né, com a sua... Você sempre fez questão de pagar as suas contas em dia. E, de repente, você nunca comprou parcelado. Uma determinada empresa coloca o seu nome no SPC e fala que você tem uma dívida com ela de R$4.000. Essa pessoa aí, que sempre andou correta, ela sofre dano moral. A negativação indevida do nome dela vai impedir a ela que abra conta em banco, que faça crediários, ou seja, tudo isso vai gerar naquela pessoa algo que foge a um mero aborrecimento, tira a pessoa do cotidiano dela. O baúzinho da Helena já está ali com 43 minutos. Se vocês gostam de pegar uma moedinha, já se prepara para pegar aí o baú da Helena. E segue a Helena aí também, porque a pessoa que participa ativamente da live, ela deve, né, ter aí uma atenção, porque se você abrir sua live, você também vai querer que pessoas cheguem para agradar. Então vamos lá. Uma pessoa está em um ônibus, em um trem, um metrô, rumo ao trabalho. E esse transporte, tá? Ó, faltam 4 segundos aí para o baú abrir, tá? E pegar as moedinhas aí, já pode correr atrás. Então, o que acontece? Só que ocorre um imprevisto. Vou interromper aqui para responder uma pergunta do Uber, depois eu volto lá no dano moral. Tá? Quem trabalha numa empresa e não tem a carteira assinada, tem ou não algum direito? Tá? Essa resposta aí, ela é um pouquinho capciosa, tá? Geralmente o advogado responde de pronto, tem direito sim. E aí você entra com ação na justiça e você não consegue comprovar que trabalhou. E aí, você sem a carteira assinada, você não terá os seus direitos garantidos. A minha resposta para você, que eu considero uma resposta leal, é dizer para você o seguinte: Hubert, você está trabalhando? Reúna o maior número de comprovantes desse trabalho possível, tá? Chega para os seus colegas e fala: fulano, vai ter um churrasco lá em casa no mês que vem e eu vou mandar o convite pelo correio, me dá teu endereço aí.
Você vai pegar o endereço dele, o nome completo e vai guardar. Antes de você sair da empresa ou depois, você se comunica com ele, fala: fulano, você trabalhou lá comigo durante todo o período, ele não quis assinar, o patrão, né, não quis assinar a minha carteira, eu vou ajuizar porque eu preciso dos meus direitos, sou trabalhador, tenho minha família para sustentar e eu quero os meus direitos, eu queria que você fosse a minha testemunha. Se ele falar: ok, vou te dar os dados aqui agora, você pega os dados dele, que você já tem, compara com o que você já tem, vai lá e ajuiza, tá? E com certeza, com o depoimento dele dizendo que você realmente trabalhava lá todos os dias, cumpria horário e recebia salário, você terá todos os seus direitos garantidos na justiça, tá? Não há milagre. Ah, mas eu trabalhei e tal. Você tem que, na justiça, você tem que comprovar. Ah, eu era entregador lá. Tudo bem, você anda com celular? Você vai fazer entrega? Tem a nota? Você tira a cópia de 300 notas e guarda, entrega para o teu advogado. Falou, doutor, além da testemunha, eu tenho aqui todas as notas fiscais de todos os dias que eu trabalhei. Ah, doutor, mas aí eu vou ter que ter 1 milhão de notas? Não, você não precisa ter 1 milhão de notas. Eu estou te orientando a ter provas de que você trabalhou para o seu vínculo ser declarado pelo juiz e você ter acesso aos direitos que você perdeu, que não são poucos, tá? Geralmente, a pessoa que está na empresa, entra na empresa, trabalha e não observa os detalhes, não tem a carteira assinada, ela tem dificuldade depois. A pessoa que não é muito amável com os colegas de trabalho, tipo, eu não preciso de ninguém, numa hora dessa terá dificuldade. Eu digo para vocês, vou passar mais uma dica aqui para vocês, tá? Que a advocacia não gosta de falar, mas eu não sou todo mundo, então eu falo, tá? Testemunha boa não é aquela que a justiça intima e obriga a ir lá para depor. A testemunha boa é aquela que diz: eu vou, vai e chega lá, fala a verdade. Eu não gosto de induzir, não gosto de ficar de assunto com testemunha. Não é esse o papel do advogado. Se você trabalhava, fazia hora extra e tal, a sua testemunha sabe, ela vai lá e vai falar a verdade. Vou passar mais uma dica aqui, aproveitando a pergunta, né, do Hubert. A testemunha, ela não deve inventar fatos. A pergunta que o juiz faz nunca deve ser respondida de primeira. Você tem que raciocinar para saber o objetivo da pergunta. Quem chega lá na frente do juiz, se sente numa mesa de bar e sai, falou uma vírgula errado, ele vai pegar aquela vírgula ali e vai colocar em dúvida o depoimento inteiro. Então, seriedade é necessária. Vamos voltar lá ao dano moral. O que é o dano moral? Tá? Eu já havia dito, vou repisar. Você saiu do trabalho com problemas de saúde, tá? Você deve procurar assistência médica e o INSS para, se você comprovar, tá, que o problema de saúde é de origem do trabalhista, tá, do teu local de trabalho, uma exposição a um agente químico, calor, frio excessivo e etc., tem outras medidas aí que serão objeto de próximas lives aqui que a gente está preparando. Hubert, se você tiver outras dúvidas, coloca aí que eu respondo, tá? Mas eu respondo com seriedade. Eu não gosto assim de enganar a pessoa. As pessoas me procuram agora do Brasil inteiro. Por quê?
porque sabem que eu não estou aqui para brincar, eu falo a verdade mesmo. Então vamos lá, do dano moral. A pessoa está dentro de um ônibus indo para o trabalho, o ônibus bate, a pessoa se machuca toda e fica internada 3 meses. Por exemplo, essa pessoa deixou de trabalhar, tá? Se essa pessoa aí ficou com um aleijão, ou seja, vulgarmente as pessoas falam aleijado, no termo técnico é um aleijão, tá? Vamos dizer, a pessoa quebrou o braço ficou torto, não tem jeito. A pessoa perdeu uma vista, perdeu os dentes, né? Naquele acidente ali, haverá para ela uma reparação por dano moral. Haverá também, esse dano moral representa a dor, o sofrimento, toda a alteração do cotidiano, do psicológico daquela pessoa e até depois a perda de tempo útil para procurar a justiça e fazer valer os direitos, porque geralmente a empresa não reconhece. E se reconhece, te chama para fazer um acordo, e o acordo é feito da seguinte forma: gente, olha o baúzinho ali, ó, tem 8 pessoas, tem o baú aberto ali, ó. Clica lá, dá umas curtidinhas aí para subir a live. Manuel, muito obrigado, meu filho. Poxa, fico agradecido, tá? Muito obrigado mesmo. Fica com Deus, que Deus te abençoe. E aí, além do dano moral, existem outros danos, tá? Vou citar aqui, por exemplo, o dano estético. Aí é que complica, né? Quase ninguém ouve falar nisso. Tem, boa tarde, Noemi, seja bem-vinda. Na jurisprudência, isso é muito comum nos livros jurídicos, mas ninguém vai sair, tá, lendo aí, assim como eu não leio todos os livros de engenharia, não leio todos os livros de medicina. Então o leigo também não tem que ler. Quem tem que ler é o técnico mesmo, é o advogado. Então, vamos lá. O dano estético é a marca, a cicatriz, é até a dificuldade de andar, né? A pessoa, no jurídico, o termo é deambular, né? A pessoa andava normalmente. Se ela sofre um acidente e ela fica com um aleijão, fica com uma perna maior do que a outra, tá? Ela começa a andar claudicante, né? Mancando. E aí o que acontece? Quando a pessoa começa a andar claudicante, isso aí é prova que houve uma redução do tamanho, cicatriz de cirurgia, tudo isso são danos estéticos que você olhando, né, uma pessoa que sofre um acidente, fica com cicatriz no rosto, essas cicatrizes representam um dano estético, tá? Tem outros danos aí, lucro cessante, né, e etc., que nós não vamos alongar muito aqui, porque são coisas muito técnicas e vai cansar vocês. Maria Batista, seja bem-vinda, boa tarde. Se você tiver uma pergunta a fazer sobre direito, tá? Não só sobre o direito que nós estamos conversando aqui, e deixa eu explicar uma coisa para vocês. Durante muitos anos da minha carreira, os 4 primeiros anos, tá? Eu fiz uma advocacia genérica, com exceção da advocacia criminal, que eu nunca gostei. Eu nunca gostei de entrar em delegacia, presídio, eu nunca gostei do processo criminal, por isso que eu me afastei. E também tem uma questão de fórum íntimo, né, que vocês sabem, do pagamento, então eu não gosto, eu não faço. A área tributária também eu não faço, tá? E área comercial, imobiliária. Então, no princípio, o advogado faz aquela salada, tudo que aparece,
ele pega porque ele precisa formar uma carteira de clientes, ele precisa ganhar dinheiro. E aí o que aparece, ele pega. Se vocês tiverem dúvida, tá? Tiver aí no For You, desce, entra aqui e faz a pergunta que eu respondo, tá bom? Se tiver dúvidas do meu esclarecimento, eu torno a responder. Se persistir dúvida, lá no meu perfil tem o link lá para você mandar uma mensagem para mim aqui no aplicativo ou até no próprio celular. Você entra em contato e fala: doutor, eu ainda fiquei com dúvida lá, não esclareceu completamente, eu vou sanar. Tá? Se eu não souber também, eu vou pesquisar na internet, nos tribunais e vou te responder, tá? Porque infeliz é o homem que considera que sabe tudo. Eu aprendi muito na minha vida quando eu comecei a ver que a cada dia eu precisava aprender mais e mais e mais, né? Quando você sai daqui, vai lá no interior, conforme eu vou, e aperta a mão de um primo, que a mão dele é igual ao chão que a gente pisa, grossa, áspera, a humildade começa a tocar em você. Então, não é o terno, não é a gravata, não é o diploma que faz você. Você tem que se fazer o tempo todo, né? Então, com base nisso aí, tá? Eu espero estar esclarecendo. Se não tiver, pergunte que eu vou responder. Nós estamos aqui com 30 minutos de live, estou muito satisfeito. Hoje a Helena mandou presentes, né? Acho que foi o Manuel que mandou presentinho também. Fico muito feliz, eu estou falando presentinho, mas para mim tem tamanho de um mundo, porque a luta para você chegar até aqui, abrir uma live, prestar uma orientação segura e tal, é muito grande, né? E informação não é uma coisa que é passada, tá? Abertamente na internet. Não se iludam, tá? Eu vi aí, né, muitos vídeos falando: olha, tem 8 milhões lá no Banco Central, acessa aqui, acessa ali. Eu fiquei quieto, eu falei: não vou fazer vídeo sobre isso, que deixa os colegas fazerem. Depois eu comecei a receber as reclamações. Olha, doutor, eu entrei aqui num link falso e foram lá, usaram o meu cadastro e sujaram meu nome. Aí eu fui a fazer um vídeo explicando às pessoas para não entrar em link que o colega mandou. Às vezes o colega manda, recebeu e logo repassa. Ele nem testa o link para saber se é um link seguro ou não. E aí o que acontece? Acaba caindo em uma armadilha. Helena, você pode acessar tranquilamente, abre o site do Banco Central do Brasil. Um macete que você deve ter todo site que você abre do lado esquerdo superior, lá na barra de tarefas, tem, tá, um cadeadinho. Se aquele cadeado estiver fechado, bonitinho, tá preto, ok, pode entrar no site tranquilo. Se o site tiver, o cadeado estiver vermelho, com indicação de violação de privacidade, não entre. Então, se você tem um dinheirinho lá perdido, ou acha que tem, ou quer saber, acessa lá o site do Banco Central do Brasil, faz o cadastro, tá? E aí você acessa a tua conta para saber. Vou dar uma dica aqui também para vocês a respeito de direito do consumidor no que concerne a consulta de SPC e Serasa. Maria Elisa, fica com Deus, obrigado por estar aqui. Hoje, antigamente, o SPC e Serasa, você só conseguia acessar pagando empresas de consulta. Pagava 5, 10 reais e consultava. Hoje, você deve ser mais prevento. O que você faz? Faz o cadastro lá no Serasa, tá? E aí começa a acompanhar o teu CPF. Se você fizer o cadastro lá, se alguém pedir um crédito, tá? Em qualquer
mercado, loja, no seu nome, você vai receber uma mensagem, tá? Se você quiser fazer isso aí em sites pagos, você vai pagar um pouquinho por mês, R$5, R$4. E se alguém ligar para o SPC e Serasa para saber, olha, o Uber tem uma boa pontuação, o nome dele está limpo, né? Vamos botar assim, você vai receber uma mensagem dizendo, olha, a casa tal fez uma consulta. Se você não foi lá fazer a consulta, tá? Você imediatamente deve entrar em contato com aquela rede de lojas e falar, olha, estão tentando abrir um crediário aí com o meu nome, não deixa não. Pronto, resolveu o seu problema, tá? São prevenções que você deve ter, tá? Hoje eu recebi uma ligação de uma pessoa que disse o seguinte, ela recebeu no comércio dela uma vendedora de máquina de cartão, né, maquininha, e ela contratou uma máquina, não pegou nada por escrito, não pegou contrato, não pegou documento nenhum, não pegou sequer a identificação da vendedora, pegou apenas o número do celular da pessoa. Moral da história, ela recebeu 4 máquinas, tá? Devolveu 2 na mesma hora, ficou com 2, as 2 não estão funcionando, a vendedora bloqueou ela e ela agora está com a despesa de 4 máquinas, ela agora está com a despesa do que ela vendeu e está retido lá nas 2 máquinas que ela ficou para usar e ela não sabe o que fazer. Eu orientei a notificar a empresa e depois procurar a justiça. Eu vou explicar para vocês agora que sempre que vem entrando um assunto em cima do outro e aí a memória lembra. Às vezes você faz uma compra pela internet ou até pessoalmente e na hora da venda, tá? O vendedor, o gerente, falta pouco te carregar no colo, não é mesmo? Ah, trata muito bem, te abraça, te beija, você comprou, saiu da loja, quando você volta e diz, olha, deu defeito, eles nem olham para você, falam, vai lá no saque, responde, abre lá uma reclamação, falta pouco dizer para você, né? O que você vai fazer a partir de agora? Tá? No meu canal, lá no YouTube, eu tenho um canal no YouTube que explico da mesma forma que eu estou explicando aqui, tá? O tom de voz é de um homem de 58 anos, né? Homem de 58 anos é um tom de voz, né, bem colocado. Então não é arrogância, não é a prepotência, eu sou uma pessoa bem, mas no trato aqui, né, na responsabilidade, a gente trata a coisa a sério mesmo. Então, uma das formas que tem de você não ficar, Gênesis, boa tarde, seja bem-vindo. Hubert Soares, obrigado pela curtida. Então, uma das formas que você tem de se precaver contra esse deixa para lá que os vendedores dão, o gerente dá em você, é a carta registrada com aviso de recebimento. Ah, doutor, mas eu não vou mandar carta não, porque vai me dar muito trabalho. Pois é, né? Trabalho por trabalho eu estou tendo aqui de informar, e a mamãe também teve trabalho para colocá-lo no mundo, né? A mamãe não nos colocou no mundo para ser preguiçosos. Hoje com o computador, né? Você em 2 minutos você faz uma carta. Mas vamos lá, vamos explicar primeiro o que é uma carta com aviso de recebimento. Não serve carta simples, aquela carta que você faz, coloca no correio e você não sabe nunca se a carta vai chegar lá.
a carta tem que ser registrada. Ela custa, em média, aqui no Rio de Janeiro, 14, 15 reais. Eu não sei ao certo, mas fica por aí. E como é que é feito? Se você comprou e você não sabe onde é a assistência técnica, não sabe identificar o fabricante do produto, procurou a loja para saber, não te deram atenção, os 90 primeiros dias de garantia legal do Código de Defesa do Consumidor é a loja que tem que dar. Então ele não pode te virar as costas. Mas se ele te atender e falar: senhora, a fabricante do seu produto é a marca X, a senhora tem que acessar o site, que a maioria também agora da garantia é assim. Você acessa o site, pega um voucher, que é uma autorização, e você vai na assistência técnica, entrega o produto para conserto. O produto tem que ficar lá no máximo 30 dias, sob pena de você ter, né, o direito de trocar ou receber o seu valor pago de volta. Mas digamos, você foi lá, você comprou o produto, mas o produto não tem a marca, não tem nenhuma etiqueta, não dá para você identificar, né? Digamos, hipoteticamente. Ou você procurou o site do fabricante, o produto veio de outro país, mas foi vendido pelo armarinho lá da esquina. Não tem problema. O armarinho, durante 90 dias, vai ter que te dar garantia daquele aparelho que ele te vendeu. Não tem a marca ali, tá? Para não fluir o prazo de garantia sem que você tome o prejuízo, o que você vai fazer? Uma carta registrada com aviso de recebimento. No topo da carta, você coloca o teu nome e todos os seus dados. Quais são esses dados? Tá? Só o CPF, número do telefone celular com o WhatsApp de preferência, o número, tá? O seu e-mail para um contato, e se tiver telefone fixo, você indica. Depois você desce 3 ou 4 linhas e informa de Enes, boa tarde, Enes, para a loja X. E depois você vai descrever: comprei na data tal um produto X, você vai descrever ao preço de X, cheguei em casa, o mesmo apresentou defeito, compareci a esta loja e não fui informado qual é a garantia, qual é a assistência técnica que dá a garantia do produto. Solicito providências. Data, assina, tira uma cópia da carta, guarda, a outra cópia você vai mandar para a loja com aviso de recebimento. Nos Correios, eles te ensinam, tá? Quando você chegar lá, não esquece. Fala que quer colocar a carta com aviso de recebimento. E eles vão te dar um cartãozinho, você preenche com os seus dados, a carta será entregue e você terá o comprovante da entrega da carta. O carteiro vai fazer isso. Ele vai lá na loja, vai entregar, vai trazer o teu cartão, e aí o teu cartão de comprovante da entrega será devolvido na tua residência. Você espera 5 dias. Não deram nenhum retorno para você, tá? E o retorno que eu estou falando aqui, eu até orientei uma cliente nesse sentido essa semana, não é aquele retorno assim não. Prezado cliente, uma mensagem lá no WhatsApp ou no e-mail: recebemos a sua comunicação, daqui a 10 anos daremos retorno, por favor aguarde. Isso não vale. A resposta correta e única cabível é: dirija-se ao endereço tal, a assistência técnica será prestada pela empresa X. Pronto, resolveu o teu problema. Foi lá, consertou o produto, está resolvido, acabou. Se vier com enrolação, daqui a 10 dias entramos em contato, aguarde por 20 dias, pega tudinho,
mais identidade CPF, ou procura um advogado, ou a Defensoria Pública, ou o primeiro atendimento do juizado e a juização pedindo a devolução do teu valor, tá? Vamos abrir um pouquinho aqui, compartilhem aí a live, se possível, deem umas curtidinhas e, por favor, se tiver alguma pergunta, passa na rolagem que eu vou responder, tá? Vou ver aqui no botãozinho se tem alguma pergunta para ser respondida e, não havendo perguntas, eu pergunto a vocês. Tem perguntas? Tem críticas a fazer? Se tiver alguma informação aí, algo que vocês não gostaram, uma dúvida que não foi sanada corretamente, se ficou alguma dúvida do que eu falei, pergunte, tá? Que eu vou ficar aqui no máximo até 1h15. Eu tenho compromisso, vou ter que sair. Nós fizemos já 40 minutos de live, né? Nosso compromisso é sempre de meio-dia até as 13. Hoje, por causa de um compromisso, eu atrasei, mas mantive aqui o compromisso de falar com vocês. Tem dúvida? Não tem dúvida? Ah? Eita ferro! Deixa eu pensar em outra coisa que vocês devem saber aqui no trato, tá? Com vendedores em lojas, porque a Olívia, boa tarde, Olívia, seja bem-vinda. O que acontece? Às vezes, os vendedores, eles têm compromisso, principalmente atualmente, que não há uma cobrança por parte dos gestores, eles querem só resultado. Então, o que acontece? O vendedor, quando ele está sentado com você fazendo a venda, ele faz promessas. E uma das formas, tá, para você identificar se aquela promessa é uma mentira, tá, ou não, depois de eu interromper aqui para responder, depois de 3 anos sem carteira assinada, podemos recorrer à Previdência? Helena, olha só, são coisas distintas, tá? Primeiro, se você ainda continua o prazo de prescrição, você perde o direito de entrar com a reclamação trabalhista 2 anos após sair da empresa. Se você está 3 anos, tá? Não sou padre não, Guilherme, eu sou cristão, eu sou evangélico, mas eu ando com o crucifixo por questões particulares. Olívia, deixa eu responder aqui a da Helena, já respondo a sua. São 2 anos, após você sair da empresa, você tem 2 anos para entrar com a reclamatória. Se você ainda está trabalhando, tá? Há 3 anos, não tem problema nenhum. Você pode ficar 10 anos sem carteira assinada, tá? Mas quando você sair, você tem 2 anos para entrar com a reclamação e essa prescrição também é quinquenal. Você só pega os últimos 5 anos, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui a pergunta da Olívia. Olívia, eu verifiquei aqui na rolagem, tá? Não há nenhuma pergunta. Ontem uma moça mandou algumas perguntas e a pergunta dela não subiu, tá? Manda de novo a pergunta aí, não coloca o sinal de interrogação, o ponto de interrogação ao final, que aí eu te respondo, tá? Vamos lá. O vendedor, faz de novo a sua pergunta aí, Olívia, que eu te respondo, tá? João, boa tarde, seja bem-vindo. Deixa eu falar a vocês sobre vendedor e promessa. Vou te ensinar a identificar, José, boa tarde. Quando uma promessa ela é verdadeira, Charlie, seja bem-vindo. E quando a promessa é fake, tá? Ô profeta, não faz isso não, meu filho. Não faz não, pelo amor de Deus. Gente, profeta do bem, se você quer ouvir uma palavra
tá? Cristão, uma palavra de fé, eu indico aí seguir o Profeta do Bem. Esse rapaz é sensacional, tá? Ele prega a palavra de Deus contra tudo o que fazem aí. Não estou puxando esses presentinhos que ele me deu aqui, eu vou devolver lá na live dele, porque, rapaz, não precisa fazer isso não, cara. Você não faz isso não, profeta. Mas vamos lá, deixa eu explicar aqui, que senão é um caso de amor aqui. Eu costumo dizer que o profeta é um filho que eu tenho. Eu tenho um filho com 28 anos, mas ele é mais um aqui. Respeito, vou lá, puxo a orelha. Mas as pessoas que te gostam, elas estão sempre, tá, do teu lado, ouvindo, rebatendo. É assim mesmo, tá? Relações humanas. E eu adoro isso. Mas vamos lá. O vendedor, tá? Quando ele está com você, a Helena mandou mais um baú aí, olha só, com você, né? Na banca ali, vendendo um produto, ele vai te fazer, na maioria das vezes, tá? Ofertas que ele não vai cumprir. Eu vejo aqui, garantia de 5 anos. Mas a senhora vai receber o termo pelos correios. A entrega é 48 horas. Gente, primeiro lugar, tá? A logística de uma empresa não demora, exceto se você comprar e botar embaixo do braço e levar. Aí você compra em 1, 2 horas. Mas se você for comprar numa empresa, por exemplo, um guarda-roupa, tá? A empresa não tem ali o guarda-roupa, ela vai solicitar ao estoque, aí o estoque vai receber aquele pedido para depois mandar para você. Você acha que isso é feito em 48 horas? Nunca. Mas o vendedor, ele quer vender e ele sai prometendo. Você tem como descobrir que é uma mentira que ele está falando ou não. Basta fazer o seguinte: pega uma folha, quando você for comprar alguma coisa, leva. Se ele falar assim, entrega em 24 horas, você coloca, nossa, é bom aqui, né? Entrega em 24 horas. Garantia de 5 anos. Nossa! Eu vou comprar um ventilador com garantia de 5 anos. A maioria hoje não dura 2. Mas vamos lá, coloca. E a senhora ainda terá um bônus de R$600. R$600. Acabou de anotar as promessas dele? Fala assim, meu amigo, assina aqui que eu posso esquecer o que é e dá um carimbo da loja. Você está me falando que você vai entregar em 24 horas, 48 horas. Que a garantia é de 5 anos. Aqui do lado, a garantia é de 1 ano. Para eu comprar aqui, pede o gerente para assinar. Se o gerente assinar e colocar o carimbo dele, tá garantido, tá? Vai valer na justiça. Né? Na mesma hora que ele estiver assinando, ainda tira uma foto. Agora, se for de boca, tipo... mas não precisa, a minha palavra. Amanhã você chega lá e não está lá. O gerente vai falar, eu mandei ele embora por justa causa, porque ele fazia essas promessas aí, eu não autorizei. Você vai ficar sem prova nenhuma. Doutor, eu tenho prova sim. Eu tenho prova, é o meu marido. Você leva para a justiça. São impedidos de depor a seu favor os parentes, os amigos, os inimigos. Então, se ele é seu parente, seu marido, ele não vai poder depor. Ele vai chegar lá e vai falar o quê? O vendedor não ofereceu nada a ela. Isso aí é ilusão. Não, ele vai falar, ofereceu 10 anos de garantia e etc. Então, fiquem atentos a isso. Vou abrir mais uma vez aqui. Tem 4 pessoas na live.
Tem dúvida, pessoal? Escreve aí, tá? Se tiver uma sugestão de live, tá, sobre direito do consumidor e direito de família, eu também tiro, tá? As perguntas que forem mais capciosas, o que eu vou fazer? Eu vou o baú vai abrir, gente. Eu vou fazer um vídeo para responder, tá? Então eu vou fazer com a pergunta do Hubert, sobre quem tem carteira assinada, quem não tem carteira, se tem direito ou não. Vou responder fazendo mais um vídeo para ilustrar mais a matéria, e fica lá no canal do YouTube, fica aqui, fica lá nas redes vizinhas aí, tudo. E tudo que tem lugar que você procurar, você vai me encontrar, tá? Deixa eu falar para vocês, eu estava começando a falar do atuar do advogado e acabei interrompendo. Ângela, seja bem-vinda, boa tarde. Então vamos lá, no princípio da carreira, o advogado, ele faz clínica geral, genérico, tudo que aparece no escritório ele pega, né? Estava falando sobre isso, te respondi as perguntas aí, agora estou voltando a esse tema. Mas depois, você vai lapidando o seu atuar e você vai se tornando, Noemi, seja bem-vinda, mais efetivo. Se tiver pergunta, faz aí na rolagem que eu respondo, tá? E aí o que acontece? Eu escolhi o direito de família e o direito do consumidor, que é uma paixão minha, tá? E eu só faço essas áreas. A minha sócia é especialista em direito do trabalhador, entreguei para ela essa parte, tá? Mas o que acontece? O que eu domino e gosto é direito do consumidor. O que eu domino e gosto é o direito de família. Apocalipse, seja bem-vindo. Alberto, seja bem-vindo. Helena, vai com Deus, muito obrigado por tudo, obrigado pela colaboração aí, por tudo, tá? Qualquer coisinha que você precisar, vai lá no perfil, lá tem os links para você fazer contato e fazer a sua pergunta, que eu vou ter o maior prazer em responder. Galina Billy, seja bem-vindo também. Gente, a live agora eu tenho que encerrar, né? Temos que dar sequência aqui aos trabalhos. Fiquei com vocês quase que 1 hora. Espero que tenham gostado aí, agradeço a cada um que compareceu, né? Não só os que presentearam, esses presentes aí eu vou fazer doação para pessoas que necessitam. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um. Ao jovem aí que perguntou se eu sou evangélico, cristão, o mais importante, eu abraço, tá? O que é do candomblé, o que é da umbanda, o que é do espiritismo, o que não é de religião nenhuma. Eu acho que nós, enquanto seres humanos, só precisamos de uma coisa: reconhecer Cristo como nosso Salvador e amar o outro como se fosse nós mesmos. Cristo amou a todos e perdoou os pecados mais severos. Nós é que ficamos nisso, aí vai lá, ele é isso, ele é aquilo, para a senhora ver, já que a Helena comentou ali, eu sou católica, eu já fui católico também, eu entro lá na live do profeta do bem, que entrou aqui ainda há pouco, e, rapaz, uma das coisas que a gente conversou a respeito disso, né? Você pode não concordar com o conteúdo de uma... Isso também é direito, na verdade nós estamos falando aqui em direito, e o meu maior professor é a Bíblia Sagrada, né? Eu tenho aqui em cima da mesa, e confesso que leio pouco por causa das atividades, mas a grande verdade é que é o seguinte, nós precisamos discriminar menos, criticar menos, né? Religião é pessoalidade, sexo é pessoalidade,
né? Vou aproveitar aqui, vou falar um pouquinho mais, não pode deixar eu falar não, gente, porque senão fica complicado, né? Sobre o mundo que a gente está vivendo agora, né? De um lado tem o excesso de racismo, de discriminação de tudo quanto é tipo, e do outro também tem o excesso de comigo não pode, me olhou atravessado, vou chorar e tal, né? Eu não diria nem que é o mimimi, mas é o que está acontecendo. Gente, eu, quando jovem, eu ia à praia com 10, 15 rapazes, né? E no nosso meio tinha um gay. E todo mundo sabia e todo mundo se respeitava, tá? Eu cresci vendo Clodovil Hernandes falando na televisão, costurando. Gente, eu amava aquilo ali que ele fazia, porque ele tinha uma ética perfeita, um ser humano fantástico. E tem outros milhares aí que a gente pode citar. E o Clodovil, uma vez, tá? Ele falou para o pessoal que agora não tem nem mais o programa, né? Que era no programa Pânico. Ele falou que eu faço entre as paredes uma particularidade minha. Então nós temos que pensar assim: ninguém tem que sair, é uma coisa ruim, que coisa negativa, você sair na rua com o dedo apontado. Olha, aquele ali é negro, aquele ali é pobre demais, ai, aquele ali é um mendigo, ai, aquele ali tem cabelo liso. Gente, vamos parar com isso. Eu sou o meu maior amigo aqui no Rio, tá? A minha esposa, ela é mulata quase negra, né? O meu cabelo, isso aqui é cabelo de branco, não é um cabelo misturado. Olha esse nariz, que nós temos que ver, olhar no espelho, né? Isso aqui é nariz de caucasiano? Não é. É de ariano? Não é. Esse nariz é da mistura do brasileiro, é de um pai negro que veio de Minas, com uma mãe branca com cabelo duro que veio lá de Trajano de Moraes. Aí sai aqui, um moreninho e tal, mas com narizão. A gente tem que começar a entender que o mais importante é a essência do ser humano. Nós precisamos, tá? Ser seres humanos e humanos. Eu só não vanglorio, só não bato palma para o que ofende criança, adulto, família. Eu não admiro. Mas no mais, todo mundo merece ser tratado com respeito, com carinho, com amor, o amor do Cristo. Ah, mas se é pecado, é problema de quem pecou, não é teu. E vocês estão entendendo? Tá? Se é pecado alguma coisa, primeiro, é pecado para quem crê. Segundo, é problema de quem peca. E a gente não pode esquecer de uma coisa. Isso aqui é uma pedra. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E quem vai atirar? Ninguém. Tá? Gente, o mundo, talvez no futuro, tá? O mundo viver. Eu aprendi isso, eu tenho 58 anos, tá? E o direito também é isso, né? Um juiz, quando ele analisa o seu caso... Maria, muito obrigado aí pela rosa. Gente, quem puder dar uma curtidinha aí, enquanto eu estou falando aqui, vai curtindo aí, tá? Tem 3 pessoas na live aí, já teve 60 e poucas. Então, o que acontece? Quando você começa a analisar um caso, né? Um divórcio, uma ação de alimentos,
para uma mãe que foi abandonada pelo marido com filhos, você não pode fazer uma análise apenas técnica do direito. Aquilo ali mexe com o teu coração. Mas como é que você vai entender que aquilo mexe com o seu coração se você sai na rua sempre com uma metralhadora apontando para o pobre, para quem tem cabelo igual o meu, duro, né? Está todo arrepiado, para quem tem nariz chato igual eu, para quem tem mancha no rosto, para quem é branco, para quem é louro, para quem é negro, para quem é gay. A vida, ela é melhor se você olhar para o mundo com amor. Vou contar para vocês aqui um caso que agora eu posso contar, porque o advogado não tem restrição. Oi, Silva. Rapaz, é verdade, eu esqueci de falar isso, né? Eu já tinha esse escritório aqui, a minha vida foi aqui dentro. Eu costumo falar que o meu pai morreu com 82 anos, ele morava lá no Espírito Santo, e ele passava mal, eu fechava o escritório, pegava meu carro e ia embora. Cuidar do meu pai. Boa tarde, Silva. E hoje eu vejo filhos trancados dentro do quarto, o pai está no sofá doente, não bota um copo d'água na mão do pai. E eu fico triste. Às vezes, né, eu sofro essa peja aí. Porra, tu tem essa cabeça porque tu já é velho, cara. Aí dá vontade de você responder um monte de coisa, né? Mas aí você pensa assim, uma geração que moeu cana no moinho manual. Uma geração que conheceu o sapateiro, fazendo sapato na mão. A mão de um sapateiro vocês não queiram ver. Né? Uma geração que o pai trabalhava no forno de uma usina, né? A 1.600 graus. Trabalhava 15 minutos, descansava 1 hora. Aí tu fala, serviço bom, hein? Trabalhava 15 minutos, descansava 1 hora. Fica 15 minutos lá na frente dos 1.000 graus, depois você se aposenta e no dia seguinte você morre. Aquela alteração vai te matar. Então, é muito importante dizer a vocês aqui, nesse finalzinho de live, tá? O seguinte... nós temos que nos preparar para o mundo, para viver. Viver não é fácil, tá? Uma geração ela tem que ser criada com alguma força, com algum impacto, porque senão não consegue trocar uma lâmpada, não consegue trocar uma carrapeta de uma pia, não consegue consertar uma caixa de descarga, não consegue furar uma rua para passar um cano, não consegue furar um terreno para fazer a própria casa. Nós temos que estar preparados para isso. Tá? O resto aí, ele é velho, ele é negro, isso aí, tá? Eu diria que é coisa de quem não tem o que ver, quem trabalha muito, quem está muito ocupado. Por exemplo, eu pego o metrô para ir ao centro da cidade. Eu vou no metrô, estou no celular, estou respondendo cliente, eu não vejo quem está do meu lado. Não vejo se é branco, se é negro, se é gay. Estou ocupado. Agora, se está sempre desocupado, procurando sarna para se coçar, cada um vive a tua vida. Né? No direito, trazendo para o direito, a Constituição já diz: todos são iguais perante a lei. Então, só isso já basta. E todos, à luz da Bíblia, somos irmãos. Para que discriminar? Para que bater? Para que açoitar o outro? Ninguém tem esse direito. Maria Luísa, bem, alguma pergunta aí? Temos 3 pessoas na live, tá? Maria e o Silva.
Silva, se tiver pergunta, Maria, se tiver pergunta, faz aí que a gente vai encerrar, que eu preciso almoçar, já quase 2 horas da tarde. Sabe como é que é, Silva? Velho tem fome. Se não, eu vou agradecer, o Hubert voltou aí, tá? Eu vou agradecer muito a todos que compareceram aqui, a todos que de alguma forma contribuiu, deixando o like aí, mandando as curtidas, mandando os presentinhos. Vou destinar isso aí a quem de direito, tá? E fiquem com Deus, um grande abraço. Amanhã, se Deus permitir, estarei aqui novamente, meio-dia em ponto, tá? Hoje eu tive que me atrasar. Silva, vou responder a sua pergunta antes de encerrar. Tem 2 vertentes aí, tá? Em alguns países da Europa, fazendo uma comparação, tá? Porque eu já fui advogado de uma empresa húngara e eu perguntei a ele, né, exatamente a respeito disso aí, de como funcionava os direitos trabalhistas na Hungria. E esse húngaro, ele era um crítico veemente do Brasil. Por quê? Porque ele mandava embora, pagava tudo e as pessoas entravam na justiça e a justiça mandava pagar de novo, tá? E aí ele me falou o seguinte: na Hungria o funcionário pode optar por 2 formas de contrato. Uma, isso aí dito por ele, eu nunca fui na Hungria, eu não posso ser veemente aqui. Mas uma, que eu acho que será a forma contratual trabalhista do futuro. Você é cozinheiro, um reclamante, um Salésio, seja bem-vindo. Puder aí, vai curtindo a live, que enquanto a gente estiver aqui, tá valendo. Então vamos lá, Silva. Você pega um anúncio lá na internet precisando de cozinheiro, você está desempregado, vai lá só para encurtar, porque você é cozinheiro. Então o dono do restaurante fala para o Silva: Silva, nós temos 2 formas de contratação aqui. Uma é pela carteira de trabalho. Eu assino a tua carteira e vou te dar R$ 1.500 por mês. Mais nada. E a outra, eu te contrato por 2 anos. E eu vou te pagar R$ 2.000 por mês. Qual a forma, Silva, que você escolheria? Os 2.000 por mês com um contrato ciente de que lá, se você pegar esse contrato e for para a justiça depois, a justiça vai lhe condenar a indenizar o patrão. Por quê? Aqui, tá, a pessoa sabe da liberalidade que é o iFood, sabe da liberalidade que é o Uber, mas o que ele faz? Ele trabalha e corre para a justiça. E a Justiça do Trabalho, para se autopreservar, porque eles precisam de processo, vai lá e condena a empresa. Já está aí um burburinho que algumas dessas empresas já estão saindo do Brasil. Então, vamos lá. Silva, qual seria o contrato que você iria assinar? O da carteira de trabalho, a CLT, ou você optaria em receber R$ 2.000, R$ 2.500 por um contrato de 2 anos sem nenhum direito trabalhista? Responde aí que eu vou prosseguir. Vou esperar a resposta tua. E quem tiver na live também aí quiser, né? Não, eu estou te contando um caso concreto. A opção, a escolha será sua. Entendeu? Não é uma visão elitista.
Filho de pedreiro não tem visão elitista. Vamos lá. Você não quis responder. Lá, tá? Eles optam em receber mais por um determinado tempo. Depois, ele pode contratar novamente ou não. Aqui, o 13º, que todo mundo diz que é direito, tá? Não é. O 13º, na verdade, a conta quem paga é o próprio trabalhador, tá? As férias, se você tem um contrato por tempo determinado, você estipula as suas férias de acordo com as suas necessidades, tá? Aqui tem o período de férias, né? Que você inclusive pode vender parte dele. Nós não vamos entrar aqui no direito do trabalho, só estou respondendo você. A gente vai fazer uma live a respeito do direito do trabalho também, tá? Então, o que acontece? Fica muito difícil de você dizer assim, haverá uma perda de direitos, né? Porque essa perda de direitos pode representar uma escravidão. E isso seria um retrocesso. Você ter um funcionário hoje com a carteira assinada, ganhando um salário mínimo, sem direito algum, é você acabar. Ô, Deni, seja bem-vinda, boa tarde, tá? Você cortar todos os direitos e estipular uma nova escravidão. Aí não dá certo, tá? As pessoas trabalham, elas têm direitos, e à medida em que houver, tá, a retirada desses direitos, será necessário também, se for o caso aí, eu duvido muito aí, tá, de que haja uma perda sensível, tipo 40%, FGTS, férias, 13º, particularmente, eu não acredito. Porque isso aí vai representar, primeiro, o fim da Justiça do Trabalho, segundo, a escravidão completa. Isso seria um retrocesso. Nós estaríamos falando aí da década de 40, em que as pessoas trabalhavam pelo salário único exclusivamente. E esse aí não é o mote, né? Do que se chama direito, do que se chama humanidade. A pessoa trabalha, ela tem sim que ter os direitos, tá? Talvez você não tenha interpretado corretamente, eu falei de um caso lá da Hungria, tá? Aqui no Brasil, este contrato liberal não existe. Há aqui no Brasil um contrato que para o cidadão comum não é muito evidente, é o contrato com a PJ. Você entendeu? Tá? É o contrato com a PJ. Você abre um CNPJ para você é jornalista, a Globo te contrata. E a Globo vai te contratar e vai te pagar R$600 mil por mês. Por quê? Se ela tiver de assinar sua carteira e te pagar 120 mil por mês, ela não vai querer. Entendeu? Então, tudo isso, eu acredito, eu tenho 38 anos de trabalho, eu não comecei a minha atividade laboral na advocacia, não. Tá? Eu já fui técnico em eletrônica, porque o jovem de antigamente, o pai e a mãe, ele já colocava a gente novinho para fazer curso, fez 18 anos, entrou no quartel, saiu, foi o que aconteceu comigo. Vai trabalhar. Então eu comecei na metalúrgica, eu era ajustador mecânico, fiz o curso no Senai, saí, fui para metalurgia. Da metalurgia eu trabalhei 3 anos com eletrônica, desde conserto, instalação, rádio, televisão, até hoje mesmo, na minha casa, uma televisão dá um defeitinho, computador, eu já pego lá meu multímetro, preservo ele, vou lá e eu conserto.
né? Cada um dá seus pulos. E às vezes também eu acabo de estragar. A verdade é essa, que conhecimento não fica preso na cabeça. E depois eu fiquei 10 anos no banco, quer dizer, eu naveguei por todas as áreas. A maior parte do tempo de serviço que eu tenho registrado no INSS é com carteira assinada. É trabalhando, é recebendo 13º, férias, são direitos, tá? Que o trabalhador tem e que, se perder, fará falta. Mas vamos dizer uma coisa, uma covardia aí, tá? Pesquisem sobre o dono da franquia de escolas, do Wizard. Acho que é Travassos o nome dele, eu não consigo lembrar agora por causa exatamente da velhice aí. Carlos, seja bem-vindo. Então, ele diz o seguinte, tá? Te descontam mensalmente 8% do seu salário a título de FGTS. Ângela, seja bem-vinda. E esse valor, Silvio, seja bem-vindo, boa tarde. É colocado lá, quem puder, dá uma curtidinha aí, tá, pessoal? Esse valor é colocado lá numa conta vinculada sua, rendendo, gente, eu nem ouso aqui a falar, tá? Rendendo nada, praticamente. Vamos lá. Uma pessoa que trabalha 10 anos, se ela pudesse ter 8% do salário em uma caderneta de poupança, ao final desses 10 anos, provavelmente, ela teria um carro. Tá? Pode não ser um carro novo, mas ela teria um carro. Atualmente, esse dinheiro é colocado lá e você, praticamente, quando vai sacar, recebe uma porcaria. Não, eu acho que ele não participou da CPI não, Silva, porque o Paulo é um empresário, ele saiu aqui do Rio, ele começou com essa franquia, foi uma ideia dele, do curso de inglês, depois ele vendeu a franquia, foi para os Estados Unidos, comprou um time lá de terceira divisão e depois o time chegou à primeira divisão, ele vendeu por um caminhão de dinheiro, está aqui no Brasil novamente. Mas ele não participou da CPI não, tá? Ele é eminentemente empresário, ele não participa não. Tem outros aí que participam e tal, mas eu acho que ele não. Mas gente, olha só, 13h50, se você chegou aqui hoje, lembre-se, Luciene, seja bem-vinda. A live é de meio-dia até 1, todos os dias, segunda a sexta-feira, sábado e domingo eu descanso. Silva, obrigado aí, tá? Não quero que se aborreçam e tal. Aqui na live a gente não vai debater muito questões, né, de foro íntimo, a questão da política no Brasil. Eu até posso depois marcar uma live aqui para um bate-papo com vocês a respeito da política também, porque a gente precisa esclarecer as pessoas a respeito do que é certo e do que a gente acha que não é, e deixar o outro também informar o que é certo e o que não é. Mas o mote aqui da nossa live é sempre direito do consumidor, direito do trabalhador, e uma live isolada por semana, essa semana é um pouquinho curta, não vai dar, sobre direito do trabalho, onde eu vou tirando aí as dúvidas. Hoje eu abri um pouquinho aqui para o Silva e para o Hubert, e a gente tirou as dúvidas dele, porque afinal de contas o objetivo da live é realmente levar o conhecimento, tá? Sempre sem tomar partido, sem ofender, né? Eu agradeço vocês aqui por estarem na live aqui e manterem sempre o bom nível, o bom controle. Agradeço aí, vou deixar registrado, porque a live eu gravo e coloco o inteiro teor lá no portal de vídeos, né? Que é de outra plataforma. Eu coloco lá o inteiro teor. E se você ficou com alguma dúvida, vai lá, baixa. Silva, foi um prazer mesmo aí,
né, imenso, aliás. David Santos, não, é Davi Santos, seja bem-vindo, meu filho, tá? Fiquem com Deus, eu tenho que os compromissos agora aqui, eu estou fazendo a live hoje do escritório, tá? Então, foi um prazer imenso, agradeço aí, e fiquem com Deus. Vou nessa.